A paz do Senhor, queridos professores. É uma alegria estar aqui mais uma vez para contribuir no preparo da aula da nossa escola bíblica dominical da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, presidida pelos pastores Alessandro Malafaia e Aline Malafaia. Primeiramente, eu quero agradecer o carinho dos irmãos que enviaram mensagens, vieram a mim e oraram pela minha recuperação. Em relação à última aula, que eu estava com alergia, né? E hoje eu acredito que será uma aula mais tranquila, né? Sem alergia. A verdade é que eu vou falar aqui com os irmãos é que para mim é extremamente desafiador, já que eu não tenho muito esse costume de falar e me ver ao mesmo tempo, falar olhando para a tela. Eu gosto mesmo é de falar com pessoas, vendo pessoas. E falar olhando pra mim mesma ainda é um pouco estranho. Eu tô me sentindo um pouquinho mais solta, mas eu ainda acho um pouco estranho. Então, eu quero agradecer aos irmãos o carinho, as orações e o incentivo. E vamos para o que mais importa, né? A lição dessa semana. E é uma lição muito, muito maravilhosa, que fala sobre uma mulher que viveu um dos maiores sofrimentos que uma mulher podia enfrentar na cultura judaica. Na verdade, o que ela viveu já é um sofrimento para nós nos dias de hoje, mas naquela época ainda era muito pior, né? Essa mulher, ela era alvo de zombarias, ela foi incompreendida e ainda assim ela se manteve com o coração voltado a Deus. De quem nós estamos falando? Hoje nós vamos falar de Ana. Eu já vou compartilhar com os irmãos o nosso slide, que ele me ajuda para não me perder muito nos assuntos, nos tópicos. Nós estamos falando da lição 6. Ana, a força de quem ora gera milagres. O texto áureo: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. 1 Samuel 1:27. Verdade aplicada. Na jornada cristã, em todo o tempo, devemos expressar um viver marcado por humildade, oração, perseverança, fidelidade e gratidão ao Senhor. Objetivos da lição. O primeiro objetivo, reconhecer o valor da oração persistente. O segundo, ressaltar que Ana orava por uma causa específica. E o terceiro, compreender a importância de cumprir os votos feitos a Deus. Introdução. Nada é impossível para Deus. E Ana experimentou essa verdade. Sua história nos mostra a importância de perseverar na oração e de cumprir os nossos votos a Deus, cuja bondade é de eternidade a eternidade. Tópico 1. A história de Ana. O subtópico 1.1. Ana não tinha filhos. Nós falaremos aqui sobre a dor cultural e a dor espiritual da esterilidade. Na época de Ana, ser estéril era uma das piores marcas sociais que uma mulher podia carregar. A cultura israelita era patriarcal e agrária, e a continuidade da família e da fé dependia da descendência. A mulher naquela época era vista como um canal de bênção. Como diz, né, em Salmos 127:3, que os filhos são herança do Senhor. E se os filhos são uma herança do Senhor, não tê-los era um sinal de que Deus havia fechado esse ventre. Não era apenas uma limitação biológica como nós vemos hoje. Na verdade, era uma vergonha pública e uma ferida espiritual. Ana carregava consigo
o peso da comparação. Penina tinha filhos e zombava de Ana. A comunidade provavelmente via Ana como alguém sem o favor divino. E ela mesma devia lutar contra sentimentos de inutilidade, de rejeição e de fracasso. Ana vivia o silêncio de Deus, mas ela não só vivia esse silêncio de Deus, ela também vivia o barulho das vozes humanas. Enquanto Deus parecia estar em silêncio, as vozes ao redor gritavam, né? As vozes de Penina, as vozes da cultura e às vezes da própria mente de Ana. Aquela voz que de vez em quando vem para nós, e eu acredito que foi para ela também, e diz assim: você não é suficiente, você não tem valor, você ficou para trás, o Senhor não é contigo, o Senhor te abandonou. Mas Ana não reagiu com ira, Ana não reagiu com fuga e nem com autocomiseração. Ela permaneceu ano após ano, subindo ao templo, adorando, insistindo, mesmo sem respostas. Ela não desistiu da comunhão. Ela nos ensina que o silêncio de Deus não é rejeição, é uma preparação. E vemos aqui também um padrão divino. Sara, Rebeca, Raquel, Isabel, todas estéreis, todas mães de algo extraordinário. A esterilidade sempre antecedendo a um nascimento com propósito. O ventre que o mundo chama de vazio, Deus chama de espaço para um milagre. A esterilidade de Ana representa hoje, trazendo para os dias atuais, áreas de infertilidade, simbolicamente falando, na nossa vida. Projetos que não vingam, orações sem resposta, sonhos que parecem esquecidos, relacionamentos, ministérios que não frutificam. Deus, muitas vezes, fecha um ventre para gerar algo maior do que um filho, para gerar uma história. Ele permite períodos de espera, não porque ele precise desse tempo, mas sim para refinar o nosso caráter, para refinar a nossa fé e refinar o propósito. E a pergunta que vem à minha cabeça é: o que a esterilidade de Ana revela sobre o modo como Deus trabalha em nossos vazios? Quais as áreas da nossa vida hoje parecem estéreis e se tornariam férteis se entregues a Deus? Os irmãos conseguem reconhecer o propósito de Deus mesmo nas esperas frustrantes? Percebemos aqui que quando Ana entendeu que o milagre não começava no ventre, mas no altar, ela deixou de pedir apenas um filho e passou a se oferecer por inteira. Subtópico 1.2. Ana se humilhou diante de Deus. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1:10. Depois de anos de humilhação e silêncio, Ana faz algo que muda a história. Ana entra no templo e se derrama diante de Deus.
Sua oração não foi algo ensaiado, algo bonito. Na verdade, mostra algo meio cru, sincero e, e emocionalmente verdadeiro. Ana não orou com palavras bonitas, com fé triunfalista, mas ela se apresenta ao Senhor com lágrimas de rendição. Enquanto Penina a feriu e Eucana, seu marido, não compreendeu, Deus foi o único que ouviu o que ela não conseguia dizer em voz alta. E aprendemos aqui que a oração, ela não é um discurso bonito. Ela é vulnerabilidade diante de Deus. Humilhar-se não é rebaixar-se, mas é uma entrega. O verbo humilhar-se nas Escrituras significa curvar-se voluntariamente diante da soberania de Deus. É um ato de confiança, não de derrota. Enquanto o orgulho, ele tenta resolver, né? A gente tenta aquele jeitinho brasileiro, tenta o jeitinho, negociar, fazer do nosso jeito, ou até abrir mão, deixar pra lá, plano B, plano C, plano D. A humildade, ela se rende e confia. Em Provérbios 15:33 diz que a humildade precede a honra. Então, antes de sermos honrados, precisamos ser humildes. E em Tiago 4:6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ana se humilhou com um coração inteiro, reconheceu suas limitações, mas também reconheceu o poder de Deus sobre sua limitação. E foi nesse lugar de rendição que o milagre começou. Não no ventre de Ana, mas no coração e na mente. Quando Ana se prostra, algo muda dentro dela antes mesmo de mudar fora. Ela foi seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. Quando nós estamos com uma tristeza profunda, um humor mais deprimido, a tendência é a perda do apetite, é o isolamento e um semblante entristecido. Mas a gente percebe aqui que as circunstâncias não mudaram. Mas agora ela vai o seu caminho. Ela come e agora o semblante de Ana já não é mais triste. Isso significa que a oração não apenas muda as circunstâncias, mas ela cura as nossas emoções, ela cura as nossas mentes. E esse versículo retrata muito bem o que acontece conosco quando estamos frustrados, tristes e a ponto de perder o apetite. Ana se levantou ainda sem Samuel, mas com paz, o tipo de paz que só encontramos em Deus. É aquela paz que excede todo o entendimento. A paz que não vem de circunstâncias favoráveis, mas uma paz que significa descanso em Deus. Percebemos aqui que primeiro Deus responde à alma de Ana e depois ao ventre. Trazendo para os dias de hoje, quando a gente olha todo o contexto, a gente percebe aqui um ato de integração, onde a emoção de Ana foi validada, o sofrimento dela foi nomeado e por meio da oração ela encontrou sentido. A fé, então, se torna um recurso de resiliência e não de fuga. E aí cabe a nós uma reflexão. O que
em nossas vidas precisa ser colocado no altar com sinceridade e lágrimas e não com aparência, para que nós possamos viver essa paz, para que possamos voltar e caminhar o nosso caminho e comer e ter um semblante alegre. A oração de Ana não nasceu de um desejo de poder, de vingança, mas de uma fé humilde. E foi justamente essa humildade que abriu o céu sobre sua vida. A humildade precedendo a honra. Ana fez um voto com Deus. A dor que Ana viveu a levou a um lugar de intimidade e de uma entrega profunda. Enquanto muitos teriam se acomodado diante da esterilidade ou se amargurado pela humilhação constante, Ana transformou sua dor em aliança. Ela entendeu que o sofrimento podia ser o lugar onde Deus gera algo novo, não apenas no ventre, mas no propósito. O texto de 1 Samuel 1:11 revela a ousadia e a fé de uma mulher que sabia com quem estava falando. Ana fala assim: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Fazer um voto a Deus na cultura judaica era algo de extrema seriedade. Tanto que em Eclesiastes 5:5 adverte que é melhor não fazermos votos do que fazermos o voto e não pagar esse voto. Ou seja, um voto era um pacto sagrado, um compromisso que envolvia honra e obediência. Ana não pediu somente um filho, ela consagrou o futuro antes mesmo de tê-lo nas mãos. O voto dela revela uma fé madura. Ela não queria apenas ser mãe, ela queria que sua maternidade fosse instrumento de adoração. Por isso, Samuel nasceu como resposta e resultado de uma entrega total. E Deus honra essa ousadia. Ana recebeu Samuel e, após entregar ao Senhor, ela foi abençoada com outros 5 filhos. Lá em 1 Samuel 2:21, que está escrito isso. Aquilo que começou com lágrimas terminou em cântico. A mulher que antes estéril, agora louvava, dizendo: O meu coração exulta no Senhor, porque me alegro na tua salvação. 1 Samuel 2:1. Samuel, ele se tornou um dos maiores líderes de Israel. Ele foi profeta, sacerdote e juiz, ungindo os primeiros reis e marcando também a transição histórica do povo de Deus. O ventre de Ana gerou não apenas um filho, mas um marco espiritual, um marco para a nação. Irmãos, há votos que nascem da dor, mas se transformam em ministérios. Quando nossas orações se tornam atos de entrega, Deus transforma a nossa infertilidade, a nossa esterilidade em legado. Ana nos ensina que o verdadeiro milagre não é apenas receber, mas consagrar tudo aquilo que eu recebo. A primeira palavra-chave
Travou aqui. Deixa eu voltar. Ah, a primeira palavra-chave é oração. O tópico 2, a oração de Ana. A história de Ana nos ensina que a oração não é apenas um pedido, é uma rendição. Ela se aproximou de Deus não para negociar, mas para se derramar perante Ele. E percebemos aqui que, enquanto muitos de nós, às vezes, nos calamos diante da dor, a Ana escolheu falar com aquele que poderia mudar o invisível. A Bíblia diz que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Essa expressão revela que a oração verdadeira não nasce dos lábios, mas nasce do coração. Mesmo em lágrimas, Ana não desistiu de falar com Deus. Ela não se deixou endurecer pela espera. Ela escolheu confiar, ainda que o tempo parecesse um inimigo. E quando a gente fala da oração, eu lembro de uma frase: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Subtópico 2.1. Ana perseverou em oração. A perseverança de Ana é o fio de ouro dessa história. Ana podia ter se acomodado na dor, mas ela decidiu permanecer diante de Deus até que algo mudasse dentro dela e ao redor dela. Em Hebreus 10:38, diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ana não recuou. A sua fé foi provada pelo tempo, pela comparação, foi provada pela incompreensão dos outros, até mesmo pelo sacerdote Eli, que ao vê-la orando em silêncio, ele confundiu com uma mulher embriagada. Ainda assim, Ana permaneceu firme. E quando ela foi se explicar para o sacerdote, ela não foi grosseira, ela foi doce e ela falou com convicção. Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Em 1 Samuel 1,15. Essa resposta mostra que a perseverança espiritual não inclui teimosia. Ela é uma confiança madura. Ana não desistiu porque sabia que o Deus que fecha o ventre também é o Deus que abre. A resposta de Ana veio no tempo certo. E junto da resposta veio um propósito. Samuel não foi apenas o filho de Ana. Ele foi um profeta de uma geração, aquele que ouviria a voz de Deus quando muitos já não ouviam. A oração de uma mulher em silêncio foi o som que mudou a história de Israel. A oração perseverante, ela não muda apenas circunstâncias. Quando a gente olha todo o contexto, a gente percebe que a oração perseverante, ela muda corações, ela muda a mente. Ana orou até que o seu clamor se tornasse em cântico. Será que nós estamos dispostos hoje a orar até que o nosso clamor se transforme em cântico? Será que estamos dispostos a orar até que o Senhor mude o nosso pensamento e as nossas emoções? Se nós permanecermos firmes, Deus vai transformar o nosso choro em testemunho. A oração que não desiste é a mesma que prepara o milagre. Em Romanos 12:12 diz: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação
perseverai na oração. Subtópico 2.2, Ana foi grata. A oração de Ana começou em lágrimas, mas ela terminou em gratidão. Depois de muitos anos de espera, de dor, de vergonha, Ana pôde finalmente dizer: O Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Essas palavras não carregam apenas uma alegria, elas carregam um reconhecimento de quem concedeu. Não é só eu recebi. Quem me deu isso? Ana entendeu que o milagre que recebeu não era um mérito pessoal, mas uma graça divina. A primeira atitude após a bênção não foi se exibir, mas agradecer e cumprir o voto. Ela levou Samuel de volta à casa de Deus e declarou: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei. Está em 1 Samuel 1:27 e o 28. Ana não reteve aquilo que tanto desejou. Ela entregou ao Senhor. Ela entendeu que o verdadeiro agradecimento não está nas palavras, mas nessa entrega. Gratidão, em essência, é devolver a Deus o que ele nos confiou. Como temos demonstrado a nossa gratidão ao Senhor? Porque tem muitas pessoas que transformam bênçãos em motivo de esquecimento. Ana aqui transformou a bênção em adoração. Ana aqui transformou a bênção em semente. A atitude dela nos ensina que a fé pede, mas que a gratidão devolve. E quem é grato atrai novamente o favor divino. Tanto que depois de entregar Samuel, o Senhor a abençoou com outros filhos. A gratidão de Ana foi a semente de novos milagres. Ela não apenas reconheceu a bondade de Deus, mas respondeu a essa bondade com fidelidade. A história dela ecoa o princípio ensinado por Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ana suportou, Ana perseverou, ela creu e quando o milagre chegou, não se esqueceu do Deus que enviou o milagre. Aqui ela nos lembra que a gratidão é uma resposta madura de quem já entendeu que toda bênção tem origem no céu. Ser gratos, irmãos, é mais do que agradecer. É viver de forma coerente com o que recebemos. Aqueles que reconhecem a mão de Deus em seus começos também honram o Senhor em seus caminhos. A história de Ana nos desafia a olhar para as nossas conquistas e perguntar: o que eu tenho devolvido a Deus por tudo o que ele me deu? Subtópico 2.3. O choro sincero de Ana. O choro de Ana não foi fraqueza, foi uma adoração em forma líquida. A Bíblia relata que ela chorou abundantemente. O seu pranto não era apenas uma expressão de tristeza, mas também o reflexo de uma alma que se recusava a duvidar de Deus
mesmo no silêncio dele. Ah, Joana, mas a pessoa tá chorando, ela tá duvidando, não. A gente tá chorando porque é difícil. É muito difícil. Eu vejo que, e isso é muito comum, as pessoas, elas às vezes conseguem lidar com melhor com respostas ruins do que com silêncio. O silêncio é algo extremamente angustiante. Ele nos gera ansiedade, porque ele dá o espaço para a gente pensar em inúmeras coisas. E se a gente der mole, irmãos, a gente é invadido de pensamentos negativos. Enquanto os olhos humanos viam uma mulher desesperada, o céu via uma mulher em parto espiritual. Que nós possamos começar a enxergar dessa forma também. Enxergar que nós estamos sendo preparados, sendo moldados e que nós precisamos estar em oração para que esse preparo aconteça de fato. O choro de Ana revelou uma vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo que ela se colocou vulnerável, ela também mostrou confiança, porque ela não foi arrumar encrenca com Penina, ela não foi ficar chorando e lamuriando e resmungando. Ela foi direto na pessoa certa. O marido de Ana tentou consolá-la. Ele perguntou por que que Ana estava chorando, por que que estava mal o coração de Ana, se ele não era suficiente para Ana. Mas há dores que nem o maior amor humano consegue resolver. Há dores que somente a presença de Deus vai alcançar. E a gente percebe que foi ali, entre lágrimas e oração, que Ana foi vista e de fato ouvida. Porque algumas pessoas não compreendiam Ana. A história de Ana, ela confirma duas verdades. Uma verdade que fala que os justos clamam e o Senhor os ouve, está em Salmos 34, 17, e tu recolhes as minhas lágrimas no teu odre. Nada do que choramos na presença do Senhor é perdido. Cada lágrima é um registro da fé que não desistiu. Porque se tivesse desistido, não estaria lá orando. E quando as nossas palavras não bastarem, entenda que ele lê as nossas lágrimas como orações. Chorar diante de Deus não é um sinal de fraqueza, é um sinal de confiança, é um sinal de se colocar transparente perante o Senhor. Ah, Joana, mas ele já sabe, mas ele quer ouvir de você. Pensa nos irmãos que têm filhos, como que os irmãos se sentem quando ficam sabendo alguma coisa dos seus filhos pelos outros? Não é muito melhor saber pelo filho? Mesmo aquilo que o irmão já sabe, quando o filho vem contar, não é gostoso de ouvir? Porque isso demonstra vínculo, relacionamento, comunhão, confiança. E eu quero aproveitar também esse momento para trazer uma observação bem importante. Porque por muito tempo, né, eu sou uma pessoa que sou uma manteiga. E isso me incomodava muito, né? Porque eu falava assim, ah, eu sou muito fraca, choro à toa e tal. E aí, né, ao longo dos anos e de alguns estudos, é, eu vi que já é comprovado que quando nós choramos por causas emocionais, nós colocamos para fora parte de hormônios vinculados a estresse e aumentamos
a liberação de endorfinas e ocitocina, que são neurotransmissores associados a uma sensação de alívio, de conforto e de conexão. Eles, vamos botar assim que o choro ele seria um calmante natural. Irmãos, isso existe em nós, não é porque a ciência disse. A ciência descobriu algo que já existia em nós. Deus nos criou assim e nos deu essa ferramenta para nos autorregular. Imagina isso somado ao fato de que estamos fazendo isso aos pés do nosso Pai, que tem todo o poder. Eu não estou falando com qualquer um. Eu estou falando com quem tem poder para fazer o que quiser e estou falando com alguém que me ama. Então, se ele não fez, não é tempo. Se ele não fez, é porque não é para ser feito, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus, ele nos conhece, ele nos sonda. E a oração é o lugar onde ele também vai mudar as nossas vontades. Principalmente se forem desejos que, que estão fora dos planos dele. Então a oração é um lugar maravilhoso, onde nós vamos nos acalmar, onde nós vamos receber uma paz que excede todo entendimento, onde nós vamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, confiantes de que Ele tem cuidado de nós e continuará cuidando. Ana orou, Ana chorou abundantemente, e foi exatamente nesse cenário que nasceu a vitória. Quando a fé não dependeu da resposta, mas do relacionamento. Mesmo antes de ter Samuel, Ana fica bem. Então a gente percebe aqui que nosso relacionamento com Deus vai mudar nossos pensamentos e as nossas emoções. Vai curar feridas que existem em nossa alma. A segunda palavra-chave é gera. Tópico 3, a fidelidade de Ana. Subtópico 3.1, não faça voto de tolo. A fé de Ana não terminou quando ela recebeu Samuel. Pelo contrário, foi na resposta que a sua fé foi testada. Após o desmame do menino, ela levou ao templo, apresentou ao sacerdote Eli e declarou com serenidade: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver. Ao Senhor será entregue. Ana cumpriu o voto mais difícil de todos: devolver a Deus aquilo que mais amava. Não houve, da parte de Ana, resistência nem adiamento. Ana não tentou negociar o tempo, nem buscar um jeitinho humano. Ela apenas obedeceu. E esse gesto simples e até radical revela a essência da fidelidade. Honrar a Deus, mesmo quando o coração dói, mesmo quando é difícil. Ana não falou: Ah, Senhor, é porque eu estava tão atribulada que eu não pensei direito. Ah, Senhor, mas. Não. Ana cumpriu o seu voto. A fidelidade de Ana não foi uma emoção passageira, mas uma convicção firmada no altar. Ela compreendia que promessas feitas a Deus exigem de nós coerência. A entrega dela
Foi total. E a sua história se tornou um símbolo de confiança madura. A fé que recebe é a mesma que devolve. E o resultado foi extraordinário. Samuel cresceu na presença do Senhor e a fidelidade de sua mãe foi recompensada com novos filhos. Ana provou que quando se entrega algo a Deus, nunca se perde, multiplica-se. Nós transformamos isso em semente. O livro de Eclesiastes, ele é muito claro. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Aqui ele compara a pessoa que faz um voto e não cumpre a um tolo. E ainda tem uma advertência aqui, de não tardar em cumprir. E se não estivermos dispostos a ser fiéis, que nem votemos. Fazer um voto é algo sagrado. Uma decisão que nasce da alma e deve ser cumprida com temor e com integridade. O voto não é um meio de manipular a Deus, mas de alinharmos-nos à sua vontade. Ana entendeu isso profundamente. Seu voto não foi fruto de um desespero, mas de confiança. Ela sabia o peso espiritual do compromisso que ela tinha assumido. Por isso, quando ela chegou no templo, né, quando ela chegou no tempo de cumprir voto, ela não recuou diante da dor, nem buscou justificativas. A fidelidade foi a prova de que o amor a Deus estava acima da própria conquista. O voto de tolo, segundo as Escrituras, é aquele feito no impulso, sem discernimento, sem compromisso real de cumprir. E Deus não se agrada de promessas vazias, mas ele honra quem fala e cumpre. A fidelidade não se mede pelo tamanho da promessa, mas pela integridade em mantê-la. O voto é um elo entre a fé e a responsabilidade. Prometer a Deus exige de nós reflexão, reverência e obediência. Antes de prometer, reflita se está disposto a cumprir. Antes de prometer, nós precisamos nos questionar: estou disposta a cumprir? Mesmo que isso doa? Mesmo que as circunstâncias mudem? Ana foi, e por isso seu nome foi eternizado. Subtópico 3.2. O legado de Ana ecoa por gerações, né? O subtópico 3.2 fala do legado de Ana. E a sua dor, da sua dor, nasceu um profeta. Samuel foi um dos maiores juízes, líderes espiritual de Israel, responsável por ungir os primeiros reis da nação, Saul e Davi. Sua fidelidade teve um impacto direto no plano redentor de Deus, pois o reinado davídico, de onde viria o Messias, foi preparado a partir dessa entrega. O ventre que antes era estéril tornou-se instrumento da promessa divina. E agora eu quero convidar os irmãos a lerem comigo a página 43, no comentário da Joyce, onde ela fala assim: embora Israel não tenha tido rei até alguns anos depois disso, a necessidade que senti... a necessidade que sentiam disso já havia sido expressa na época dos juízes. Contudo, a esperança de um rei era tão antiga quanto a aliança abrâmica. Portanto, não há nada de anacrônico no discernimento de Ana de que estava para raiar
uma era de realeza mediante o ministério de seu filho, pois ela desempenha um papel profético aqui. Ana não apenas recebeu um filho, ela gerou um propósito. E a história dela mostra que quando somos fiéis a Deus, nossa obediência ultrapassa o tempo e alcança gerações. O louvor de Ana. O meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. É uma das expressões mais sublimes de adoração nas Escrituras. Nascido de um coração antes angustiado e agora cheio de gratidão. Esse hino, ele exalta a soberania, a justiça e a fidelidade de Deus. Em suas palavras, Ana não celebra apenas a dádiva recebida, mas o Deus que transforma humilhação em honra, esterilidade em fecundidade e lágrimas em cântico. O louvor de Ana é, portanto, a tradução de uma fé amadurecida. Ela ultrapassa o nível do pedido atendido e revela uma alma que compreende a grandeza divina acima das circunstâncias humanas. Na revista, na página 44, tem também um comentário de Lawrence, que comenta o cântico de Ana, pontuando que muitos poderiam considerar a situação de abrir mão do filho tão desejado como angustiante. Mas Ana louva ao Senhor. Ana era capaz de olhar além de si mesma e de suas necessidades. Conseguia sentir o amor de Deus e confiar nele. E estava conseguindo enxergar o futuro que Deus preparara para aquele filho que ela amava tão intensamente. Visto que Ana havia de fato entregado o filho ao Senhor, confiava que Deus iria cuidar dele e proporcionar-lhe uma vida plena e realizada. Ana nos ensina aqui que o louvor verdadeiro, ele não nasce de uma ausência de dor, mas da presença de fé. O cântico dela é o testemunho de alguém que entendeu que tudo o que temos pertence ao Senhor e que o coração que confia pode louvar mesmo enquanto entrega. Assim, o legado de Ana ecoa na história da salvação, nos lembrando que Deus usa corações, quebrantados para cumprir seus grandes propósitos. A terceira palavra-chave é milagre. Vou pegar uma água aqui, tá já dando uma secura. A conclusão é: o sacerdote ali, num primeiro momento, não foi capaz de compreender a profundidade do sofrimento de Ana. Até quando estarás tu embriagada? Em 1 Samuel 1,14. Entretanto, Ana nos deixou uma poderosa lição de fé e submissão à soberania de Deus. Do choro desesperado à entrega de Samuel para o serviço de Deus. Ana transformou sua dor em um ato de adoração, cumprindo seu voto ao Senhor com fidelidade e gratidão. 1 Samuel 1, 27 a 28. Queridos, ao olharmos para Ana, aprendemos três verdades que não mudam. Primeiro, quem Deus é: soberano, justo, fiel, mesmo quando está em silêncio.
Segundo, o que Deus faz. Ele é aquele que transforma a humilhação em honra, esterilidade em fruto e lágrimas em cântico. E a terceira é como devemos responder às bênçãos dele. Como, como devemos responder não somente às bênçãos, vamos pensar como devemos responder o silêncio de Deus. Com perseverança na oração, com humildade no altar e com fidelidade em nossos votos. Ana mostrou para nós que o milagre, ele começa num coração que se rende antes de aparecer no ventre ou nas circunstâncias. Ana se levantou do altar com um semblante que já não era mais triste. Então, hoje, que nós possamos sair daqui com essa verdade. Que nós venhamos orar até que a paz chegue. Como diz lá em Filipenses 4, do 6 ao 7. Depois, se os irmãos quiserem, né, dar mais uma olhada, entregar e cumprir aquilo que prometemos. E terceira coisa, transformar todas as nossas bênçãos em adoração. Não permitir que as bênçãos nos afastem do nosso abençoador. Não permitir que as bênçãos se tornem mais importantes do que o nosso Senhor. Não permitir que as bênçãos façam com que a gente pare de orar. Que tire de nós a perseverança em oração. Que Jesus nos abençoe e que os irmãos tenham uma excelente aula no domingo.